Boa noite, sejam muito bem-vindos ao encerramento do primeiro colóquio Krishna West Educação Vaishnava. É com muita honra que recebemos o Dr. Howard Resnick para fazer o encerramento desse colóquio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Em 2013, Dr. Howard H.D. Goswami concebeu e estabeleceu o projeto Krishna West. Como um dos líderes espirituais mais antigos e respeitados da ISKCON, é um dos mestres espirituais pioneiros e renomado em difundir a Bhakti Yoga no mundo ocidental. Na vanguarda do diálogo religioso contemporâneo, ele é reconhecido por sua capacidade única de se adaptar à sabedoria da filosofia antiga indiana em ensinamentos que são compreensíveis para o público ocidental. Durante 1970 e 1980, ele estabeleceu mais de 40 centros do movimento Hare Krishna, além de supervisionar a tradução, publicação e distribuição de milhões de livros de Swami Prabhupada em toda a América Central e do Sul, Itália e Grécia. Ele voltou para a Universidade da Califórnia em 1991 como um estudante de religiões no mundo. Depois de se formar, continuou seus estudos na Universidade de Harvard, onde recebeu seu PhD em sânscrito e estudos indianos em 1996. Desde 2000, viaja pelo mundo como palestrante em universidades importantes e conversa com vários líderes sociais, religiosos e políticos. Tem artigos publicados pelas editoras da Universidade de Harvard, da Universidade da Califórnia e da Colômbia. Também foi professor visitante na Universidade da Califórnia e da Flórida. Fluente em 7 idiomas, concluiu recentemente as traduções da Bhagavad Gita e do primeiro canto do Bhagavata Purana. Agora trabalha em um romance histórico de 3 partes, baseado no grande épico indiano Mahabharata. Com mais de 30 anos de pesquisa nesse projeto, ele espera apresentar essa narrativa num estilo atraente e inteligível para um público contemporâneo. Como um professor dedicado e estudioso da história das religiões, continua buscando maneiras eficientes para adaptar a sabedoria antiga às circunstâncias atuais, possibilitando que ocidentais tenham a oportunidade de praticar a Bhakti Yoga genuína, dentro de uma apresentação cultural confortável e natural para o Ocidente. Ele estabeleceu o Krishna West para facilitar o acesso ao conhecimento védico ao público ocidental. Então, com a palavra, Dr. Howard, ele vai fazer uma pequena introdução e, em seguida, teremos uma sessão de perguntas que foram elaboradas pela equipe do Krishna West Educação. Eu agora. Muito obrigado. Embora a nossa cultura védica de Krishna seja específica e única, como cada tradição é única, existem certos aspectos da tarefa do empreendimento de tentar espalhar conhecimento espiritual no mundo. Existem certos fatores, certos aspectos que são universais. Por exemplo, cada pessoa, cada mulher, cada homem que está querendo ensinar um assim chamado conhecimento espiritual deve ter uma compreensão dos aspectos universais e dos aspectos locais, ou aspectos de uma tradição religiosa ou espiritual que são, como se diz, simplesmente aspectos de um período histórico, uma cultura específica, uma cultura humana, por exemplo, de se vestir de certa maneira, ou de comer certos alimentos, de quais aspectos de uma tradição religiosa ou espiritual são realmente universais, quais são específicas e relevantes unicamente em uma situação histórica específica. Então, quando eu vi que a necessidade de tentar ensinar no mundo uma ciência espiritual, então aí eu tive que
aceitar um desafio de eu mesmo saber distinguir, saber diferenciar entre aspectos universais, que são, assim, componentes legítimos de uma ciência espiritual, e quais aspectos eram simplesmente reflexões ou aspectos da cultura indiana, onde isso começou, mais especificamente da cultura bengali, onde o movimento nasceu. E isso inclui, por exemplo, atitudes entre os sexos, entre os gêneros, uh, e mil coisas, arquitetura, música, roupagens, princípios morais, a maneira de articular filosofia e teologia. Então, muitos aspectos é um desafio de tentar tirar de uma tradição os aspectos universais sem jogar fora algo que realmente seja essencial ou sem incluir algo que é opcional, mas que em um sentido erradamente apresentado como um aspecto universal. Como, por exemplo, uma roupa específica, podemos ver diferentes membros de diferentes religiões ortodoxas que se apegam a certa forma de vestir e acham que se você não se veste assim, você realmente não está conosco. Então, mil coisas assim. Eu vou começar assim. Eita. Então, vamos à primeira pergunta, da professora mestra Regiane Luzia Lopes, Raganuga Devidasse. De que maneira os educadores envolvidos no processo pedagógico devem se cuidar, se fortalecer, no sentido de lidar com os desafios espirituais e sociais no cotidiano de sala de aula? Seria bom ouvir mais dela. Assim, seria. Eu acho que talvez se trata da diferença entre um conhecimento decorado e uma sabedoria. E de poder calcular as consequências de impor certas regras ou de não impor. Eu acho que também essa autenticidade que a professora ou o professor seja ou esteja realmente em consciência espiritual para poder discernir. Porque esse poder de ver a essência das coisas, o que realmente é importante, e requer um tipo de sabedoria, não simplesmente um conhecimento de uma doutrina, ou de conhecer certas regras. E também os alunos, eu acho que mesmo crianças, eles têm uma capacidade impressionante de diferenciar entre o autêntico e algo que é menos autêntico. Quer dizer, um professor ou professora que realmente gosta deles, que realmente está vendo eles como almas. Um professor com sabedoria, com disciplina pessoal, que não está cobrando dos alunos aquilo que o professor ou professora não possui, sim, um tipo de disciplina interna, uma seriedade na vida. Então, acho que autenticidade é um ponto importante e se a professora, o professor é uma pessoa dedicada mesmo, uma pessoa sincera, uma pessoa que está no caminho de se iluminar, uma pessoa com devoção, com amor. Que sabemos, né? Que eu lembro quando eu era criança, ou mesmo na faculdade, tinha professores realmente atraentes pelo seu caráter e que receberam muito respeito e dos alunos e outros que não. Isso.
Muito Mas eu obrigada. gostaria de falar mais com ela, mas infelizmente não posso agora, mas a pergunta é bem interessante e merece, assim, uma conversa. Não vai faltar oportunidade. Ela tem outra pergunta. Qual sua orientação no que diz respeito aos conteúdos, sílabas em princípios espirituais, sem, no entanto, negligenciar os conteúdos obrigatórios? Qual seria um conteúdo obrigatório, por exemplo? Eu não sei responder a Tiaradeva sobre currículos. Eu diria que estão falando de educação espiritual agora. De educação de pessoas, assim, uma educação que inclui a parte espiritual, isso que estamos falando? Sim. É. Então pode repetir a pergunta. Qual a sua orientação no que diz respeito aos conteúdos, sílabas, princípios espirituais, sem, no entanto, negligenciar os conteúdos obrigatórios? Bom, eu acho que os conteúdos obrigatórios são obrigatórios. Então, se vamos seguir as regras, além disso, o Upanishad diz que podemos alcançar a liberação espiritual e desfrutar da bem-aventurança espiritual, entendendo bem tanto o mundo espiritual quanto este mundo. Porque nós somos ativistas. Nós queremos não só assim viver no mundo, mas transformar o mundo para o bem de todos. Então, se vamos nos comunicar efetivamente com o mundo, não podemos assim aparecer como pessoas ignorantes, fanáticos. Então, como vamos transformar o mundo que nem entendemos? Além disso, a autorrealização realmente é um processo que requer a capacidade de diferenciar entre o material e o espiritual, o benéfico, e coisas que realmente prejudicam a nossa vida. E isso não só assim ao nível social, de saber como se movimentar, como agir no mundo, mas também na nossa própria vida espiritual privada. Por exemplo, se eu tenho um desejo, uma convicção, eu já vi muitos assim líderes espirituais que parecem que não, às vezes, em nome de tudo que seja sagrado, realmente estão agindo na base da sua própria paixão, seu próprio desejo de ser um líder, ou desejo de ficar em cima de outras pessoas. Então, a autorrealização exige um autoconhecimento sério, profundo. E uma pessoa que não tem as ferramentas, como a psicologia, a sociologia, conhecimento da história do mundo. Uma pessoa que não tem essas ferramentas pode ter problemas de autoanálise, de realmente analisar honestamente seus próprios motivos. Ou de entender, por exemplo, como tratar outras pessoas, como organizar uma missão. Uma pessoa que não entende a realidade de comportamento humano, tanto o nível individual quanto o nível social, comunitário, terá muitos problemas de entender o mundo e ajudar o mundo. Então, as escrituras dizem que, sim, pode ter pessoas simples que não conseguem ler livros, ou são alérgicas, assim,
educação superior, algo assim. Mas, em geral, para devotos, para pessoas em geral, conhecimento é positivo. Inclusive, Prabhupada citava um provérbio sânscrito que Buddhir Jasya Balam Tasya. Quem tem inteligência tem poder. Então, se queremos o poder de ajudar o mundo, por tantos motivos, acho que a ignorância não é uma coisa de glorificar. Temos agora, então, uma pergunta do Charles Antônio Castro de Oliveira, Chaitanya Gosai Dasa. O que é imprescindível? O que é imprescindível numa escola Krishna West? Bons professores e alunos sinceros, alunos que têm vontade de aprender. Assim. Então, nós não temos que reinventar a roda, como se diz. E por isso já existem boas escolas, por exemplo, no Brasil e em outros países, tem boas escolas. Então, temos que aproveitar, aprender, estudar o que é uma boa escola, aí dar nosso toque, né, de consciência de Krishna. Mas muitos aspectos de uma boa escola são universais. Muitas matérias são relevantes tanto para devotos quanto para outras pessoas. Então, eu acho que devemos aproveitar e aprender tudo o que podemos das melhores escolas no Brasil ou em outro país, aí adicionar consciência de Krishna e não ter atitude ignorante de que neste mundo ninguém sabe fazer nada, só nós que sabemos. Tem muita gente neste mundo que entende muitas coisas muito melhor que nós. E nós temos nossa área. Então, a ciência de criar uma boa escola não é uma coisa só de nós. Inclusive, tem pessoas que são peritos nisso. E claro que certos princípios modernos não serão apropriados, porque refletem não tanto, digamos, ciência pedagógica, sino uma luxúria de ser politicamente correto. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos houve estudos, assim, sérios, acadêmicos, que mostram que meninas, até assim, garotas, adolescentes, geralmente aprendem muito mais e são bem mais felizes escolas só para meninas. Porque em vez de sempre estar na cidade, preocupada, quem está me olhando, quem não está me olhando, a quem eu estou olhando. Quando eu lembro da minha carreira no secundário, colégio, era, digamos, a parte da currículo, parte acadêmica, quase nem lembro. Só lembro a parte social. Quem gosta de mim, a quem gosta dessas coisas. Parte social, parte romântica. Então, Então, apesar dessa ciência, não, isso é sexismo, blá, blá, blá. Então, em tantos sentidos, o bem-estar das pessoas é sacrificado em nome de ser politicamente correto ou de obedecer a última posição dogmática. Por isso, uma escola, eu não digo que meninos e meninas nunca podem estar juntos, não estou assim dizendo isso. Só que existe ciência. Então, temos que ver, como se diz, as melhores práticas das melhores escolas.
e temos que nos educar com a ciência de pedagogia e convidar jovens que estudam, quer dizer, pedir a pais e mães que entreguem seus filhos a uma escola, uma coisa bem séria, não é brincadeira. Mas tudo bem, será uma boa escola, vamos cantar Hare Krishna e Krishna West, a gente não vai usar doces e saras, então vai ser uma boa escola. Pedagogia é uma ciência, e tem peritos, tem pessoas com conhecimento avançado, e antes de imaginar de formar uma escola, o primeiro passo seria dos líderes do projeto se educar, consultar com peritos e como se diz, familiarizar-se com os últimos o estado mais avançado de pedagogia, evitando modas culturais e realmente vendo resultados, onde estão os resultados práticos, visitando as melhores escolas. Coisa séria. Muito obrigada. Tem outra pergunta aqui do Chaitanya Gosai. Devemos começar pelo ensino fundamental, alfabetização, ou isso não é o mais importante? Acho que você tem que perguntar aos peritos. Obviamente, queremos educação consciente de Krishna a todos os níveis. Porém, por exemplo, na vida de uma criança, a importância relativa da primária, da secundária, de diferentes graus, eu acho que temos que falar com os profissionais, psicólogos e educadores. Ok, muito obrigada. Vamos para outra pergunta. Como lidar com as dificuldades de definir e, principalmente, aplicar a Varna numa sociedade pós-industrial com todas as suas complexidades? Os pais e os mestres educadores devem ser inteligentes, observar uma criança, adolescente, dialogar, consultar. E mesmo que seja difícil encontrar um emprego, uma profissão que corresponde perfeitamente a um Varna védico, mas eu acho que trabalho de time do aluno mesmo, dos pais, dos professores, de conversar e de fazer um esforço sincero e dedicado assim para averiguar a verdadeira natureza do aluno. E não é tão difícil quando tem um esforço assim sério. Muito obrigada. Temos agora uma pergunta da professora Maria das Graças Santos. Maria das Graças? É um bom nome, né? Maria das Graças. No capítulo Facilidade, Prabhupada enaltece o campo como lugar apropriado para manter as crianças longe da influência perniciosa da cidade. A criança que mora no ashram, mas estuda em escola tradicional, e os adolescentes que terão que inevitavelmente sair para continuar sua formação na cidade, fatalmente vão ter contato com um mundo aparentemente mágico de Maya. Como lidar com essa realidade e evitar que nossos devotos se corrompam com esse mundo ilusório? Boa pergunta. Eu acho que o segredo aqui é de. Ups.
ver meu Estou aqui. dicionário. Sim, sim, eu sei. Eu queria ver no meu dicionário, assim, em inglês. Tem uma palavra em português, inocular? Tem? Ah, sim, temos que vacinar os alunos, e não só assim proteger tanto. É como, por exemplo, é assim que Cortés conquistou o México, porque, entre outros motivos, tem vários motivos, mas uma coisa foi que os povos indígenas não tinham anticorpos contra doenças europeias. Então, educação não significa esconder o mundo, isolar o aluno, mas vacinar de tal maneira que um aluno em consciência Krishna desenvolva anticorpos. Então, na hora de... E tem bons exemplos, tem uma Gurukul em Dallas, por exemplo, que eles fazem muito bem. E também em Alachua, tem uma boa integração. Assim que na hora do aluno ou aluna ir para uma escola externa, não tem surpresa para eles. Eles já entendem o mundo. Já viram os filmes, já fizeram assim no turismo, mas excursões assim como escola, visitaram museus e cidades e conhecem o mundo. Assim que o dever do professor ou professora é de levar a criança para o mundo, não tirar a criança do mundo, mas levar a criança para o mundo num ambiente seguro, e consciente de Krishna. Assim que quando um aluno nosso, quando vai, por exemplo, para uma universidade, não tem surpresa. Ele ou ela já entende o mundo. Vacinar e não isolar. As primeiras gerações de gurukulis e devotinhos jovens foram isolados quando foram para colégios mundanos, universidades, como se diz em inglês, caíram como moscas. No sentido, ditado, entende? É um ditado em inglês, they went down like flies. No sentido que não tinha anticorpos. Assim. Nossa, muito interessante isso, criar anticorpos para enfrentar o mundo. Agora temos uma pergunta aqui do José Otávio de Sabraga. Considerando que Srila Prabhupada trabalhou para estabelecer escolas voltadas ao desenvolvimento de valores espirituais, quais seriam as adaptações necessárias para se atingir esse objetivo numa escola Vaishnava que também esteja aberta ao público? Ele segue com outra pergunta. É preciso pensar uma pedagogia além do academicismo que possa dialogar com tais valores transcendentais? Como o Krishna West entende Srila Prabhupada na academia? Então vou começar com a segunda pergunta. Tem um ditado em inglês que tem que jogar num campo de jogo nivelado. No sentido que se eu estou jogando futebol, por exemplo, e o campo está assim, aí você está correndo para cima e os outros estão correndo para baixo. Então, em inglês, dizer que um campo nivelado, um campo de jogo nivelado, quer dizer que não, um campo que não dá vantagem para um grupo ou outro. Então, nós estamos, em geral, estamos preparados para diálogo e debate num campo nivelado, ou seja, temos recursos. Leia essa pergunta de novo, a segunda pergunta. A segunda.
Quais seriam as adaptações necessárias para se atingir esse objetivo numa escola Vaishnava que também esteja aberto ao público? Sim, sim, sim. Objetivo de desenvolvimento de valores espirituais. Sim, eu acho que nós não podemos esconder nossas verdades para atrair mais não devotos. Eu acho que, claro, que a escola não deve ser fanática. Devemos apresentar e explicar nossa filosofia em termos objetivos, mostrando que realmente estamos ensinando uma ciência espiritual e não só um dogma ou uma coisa fanática. E se a escola está aberta, mas os pais que mandam filhos, os próprios alunos devem saber quem somos, o que fazemos. Eu acho que temos que ser muito transparentes. Eu observei um fenômeno no movimento Hare Krishna, que uma vez que existe uma, vamos dizer, ortodoxia externa, de certas roupas, e tem que comer certas comidas com certas receitas, e tudo assim. Então, e essa apresentação, esse estilo de vida externo, essa cultura externa é tão exótico no Ocidente, parece tão estranho para tantas pessoas, que eu observei que na ISKCON tradicional, que existe não sei, um hábito, uma tradição, um hábito tão assim arraigado que não é mais percebido. E um hábito, de sempre esconder, de sempre disfarçar, de fingir no sentido que, sim, estamos ensinando yoga, ok, isso é Ayurveda, ou Vastu Shastra, ou culinária, assim, vegetariano, vegana, que tudo bem, não estou criticando isso, mas de ser bem honesto, bem aberto, que somos isso, estamos ensinando aquilo, claro que em forma diplomática, em forma astuta, digamos, mas de ser completamente transparente. Somos isso, fazemos aquilo, e transparente, aberto, sem fingir nada. Por exemplo, temos vários projetos de Krishna West, e muitos deles não usam o nome Krishna West diretamente, outra coisa, yoga, isso, aquilo, porque esse costume da ISKCON mesmo. Então, estamos pensando em organizar assim, um centro Krishna West para os Estados Unidos e Canadá, e um devoto me perguntava, então, qual nome vai ter? Krishna West. Porque é uma coisa já que, sim, claro que você não pode dar seu verdadeiro nome, você tem que mudar seu nome. Então, isso é quase um reflexo não pensado na ISKCON, que não se pensa mais que se você realmente quer pregar para o Ocidente, você sempre dá outro nome. E gradualmente, então, eu acho que, pessoalmente, eu prefiro uma abordagem bem aberta, transparente, honesta, desde o início, mas uma apresentação assim, perita, inteligente, furba, como se diz, no sentido de esperta, mas então eu acho que se tem alunos que não são devotos, simplesmente explicar em termos diplomáticos, inteligentes, convincentes, mas falar a verdade, é o que somos. E apresentar a consciência de Krishna como ciência, não como doutrina, mas como ciência espiritual. E a outra pergunta, a primeira pergunta, pode repetir?
Considerando que Srila Prabhupada trabalhou para estabelecer escolas voltadas ao desenvolvimento de valores espirituais, quais seriam as adaptações necessárias para se atingir esse objetivo numa escola Vaishnava que também esteja aberta ao público? Talvez seja outra. É preciso pensar uma pedagogia além do academicismo que possa dialogar com tais valores transcendentais? Como Krishna West entende Srila Prabhupada na academia? Conhecimento é conhecimento. Como uma vez Prabhupada me escreveu uma carta dizendo que, por favor, estude meus livros e depois explique-os com suas próprias palavras. Então, obviamente, meu vocabulário, digamos, natural é mais do raciocínio ocidental, mas também consciência de Krishna. Então, temos que desenvolver uma linguagem, uma metodologia que seja ao mesmo tempo consciente de Krishna e científico, racional, lógico e consciente de Krishna. Ok. Muito obrigada por nos lembrar que a gente não precisa esconder as nossas verdades. Tem outra pergunta aqui do José. Há interesse em dialogar com devotos e devotas sêniores, pais, mães e colaboradores de programas Vaishnavas para crianças, mesmo que não sejam professores e professoras, para que o programa não se torne academicista demais? Boa pergunta. Sim, claro que sim. Em América tem quase em toda parte do país, o que eles chamam de PTA, que Parent and Teachers Association, Associação de Pais e Professores. Deve ter algo parecido no Brasil. Tem. Então, sim, neste país que conheço melhor, é uma coisa que todo mundo aceita, que educação requer participação dos pais, mesmo para, assim, como se diz, escolher o melhor currículo. Então, os pais têm uma responsabilidade de participar em forma construtiva, não destrutiva, não proteger suas criancinhas de um bom professor. E, claro que sim, obviamente, a grande maioria dos alunos de qualquer escola não são acadêmicos. Não são acadêmicos, terão outras profissões, outras vocações. Então, a ideia não é de ser super acadêmico, mas assim, de oferecer aos alunos em linguagem que eles entendam, com exemplos práticos e pragmáticos, um conhecimento que é uma ciência espiritual. Não assim uma apresentação muito técnica e sofisticada, mas baseada numa compreensão assim racional. E aí o professor traduz isso para os alunos. E os pais também, devem apoiar em todo o sentido. Apoiar a escola, participar, ajudar os professores, vigiar, proteger, assim. Um corpo de pais e mães ativo, dedicado a sempre melhorar a qualidade da escola é um grande recurso. Com certeza. Temos outra pergunta, então, do José.
o que é essencial em Srila Prabhupada para o Krishna West nessa abordagem educativa formal? Prabhupada enfatizava muito a educação e queremos educar jovens de tal maneira que, afinal, eles são devotos, pessoas que com a capacidade e a vontade de se liberar nesta vida, de alcançar liberação espiritual. E é isso que Prabhupada queria. Como se diz, o diabo está nos detalhes, mas temos que estudar, pesquisar, praticar, rezar e fazer tudo o que seja necessário para desenvolver escolas excelentes. Espiritualmente e também materialmente excelentes. Ok, obrigada. Agora, perguntas da doutora Fernanda Aparecida Oliveira Rodrigues Silva, Ananda Devidassi. Ananda Devidassi. No tópico disciplina, página 57 do livro Srila Prabhupada e Gurukula, fala-se da necessidade de tolerar pequenos desvios do padrão de comportamento por parte dos alunos e alunas. Como entender esses pequenos desvios do padrão quando haverá adaptação de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias? Isso é conhecimento prático. Os professores devem ser sábios ou inteligentes. E, por exemplo, se um desvio não faz muito mal, e uma palavra ou outra, e tudo continua rolando, tudo bem. Comportamento que realmente está impedindo o desenvolvimento normal, saudável do programa é algo mais sério. Então, eu acho que se os professores e administradores das escolas têm que ser práticos, também tem muita literatura perita sobre esse tópico e os administradores e professores da escola têm que ser pessoas educadas, pessoas que entendem a ciência de pedagogia para poder diferenciar, né? Um desvio importante, um desvio trivial. Conhecimento. Muito obrigada. A próxima pergunta dela, o senhor já abordou um pouco, mas eu vou fazê-la da mesma forma, porque talvez o senhor possa dar uma complementada. A seu ver, uma escola Krishna West deve manter meninas separadas dos meninos após os 10 anos de idade? Não sei exatamente a idade, mas sem dúvida existe literatura e pesquisa sobre isso. E o grau de separação, a idade, tudo isso, eu acho que eu dependeria dos peritos. Porque hoje em dia tem muitos estudos objetivos. E, então, por isso, os líderes da educação na ISKCON devem ser pessoas que realmente conhecem a literatura relevante, acadêmica sobre esses tópicos. Ok, então. A última pergunta dela é a seguinte: uma escola, na perspectiva Krishna West, deveria prever o sistema de internato? Sim, prever. Porque em certo momento, se tem uma clientela, a experiência, estamos vendo em Mayapur, por exemplo, que tem escolas de internato que
que tiveram um sucesso fantástico. Conheço muitos casos de filhas de devotos que foram para as escolas maiores, porque realmente se tornaram devotos dedicados. Claro que a maioria também estão formados em estudos superiores, eles têm educação até no mundo externo, têm títulos acadêmicos, têm profissões, porém, eles são realmente devotos dedicados. Não assim, devotos mais ou menos, meio assim, vida meio mundana, mas sim acreditam em Krishna. Mas realmente eles têm uma consciência de Krishna forte. E por isso, obviamente, o internato não deve ser nem começado sem ter assim todos os elementos necessários, bons professores, administradores, quer dizer, todas as condições para proteger completamente os alunos e para evitar situações e problemas trágicos. Mas se no futuro, se pudermos reunir as condições necessárias, primeiro, antes de mais nada, para proteger os alunos, para garantir a proteção dos alunos, o bem-estar dos alunos, saúde mental e física dos alunos. Se podemos reunir todas essas condições, e se tem, então, esse tipo de educação, e tenho visto pessoalmente, pode produzir resultados fantásticos. Ok. Tocou no ponto muito importante, né? Essa questão, assim, da proteção, né? Então, agora vamos às perguntas da doutora Gisele Pereira de Oliveira, Gitamirita Devidassi. Eu sabia. Sim. A primeira pergunta dela. Fazendo referência ao Bhagavatam, versos 3, 14, 17, 7, 12, 27, na página 97 do livro, Srila Prabhupada e o Guru. Pode repetir o verso e vou ver aqui. Sim. 3, 14, 17. 3, 14, 17. Primeiro vamos dar uma olhada nesse verso. Tá. Eisha teham vidasyami priyam bhiru jarichasi tasya kama nakakuryat siddhi straivar ki jata. É o significado do verso que ela vai tratar. Pode ler. O senhor quer que eu fale o outro verso ou leia toda a pergunta? Primeiro vamos neste verso. Então, tem uma pergunta sobre o significado neste verso. Então, na página 97 do livro Srila Prabhupada e o Gurukula, apresenta-se a importância do treinamento como estudante celibatário na primeira fase da vida, e que as meninas devem ser educadas para seguirem 4 votos em relação ao esposo, enquanto os meninos treinam o controle dos sentidos. Uma educação formal deve dar conta dos aspectos culturais da cultura Vaishnava, como a preparação para a vida familiar e os princípios de relacionamento entre casais? Primeiro temos que entender que não existe um manual de educação védica enorme que explica todos os detalhes. Então, existem certos princípios gerais, universais, que eram sempre aplicados segundo tempo, lugar e circunstâncias.
na história dessa civilização védica, tem muita variedade, não é que era uma coisa que nunca mudava, que sempre era exatamente a mesma coisa. Não é assim. E por isso temos que pegar os princípios gerais e aplicá-los numa forma prática nesta vida. Por exemplo, o Prabhupada enfatiza aqui que a esposa segue o marido, mas todos temos visto matrimônios em que a mulher é mais inteligente, que a mulher é mais consciente de Krishna. Isso podemos observar mesmo no Bhagavatam. Por isso é importante não cair no erro de pensar que princípios muito gerais se aplicam em todo caso e você ignora todos os detalhes, as circunstâncias específicas e a complexidade. Por exemplo, no Bhagavatam e Mahabharata tem muitos exemplos de um argumento entre mulher e homem e resulta que a mulher tinha razão e o homem segue. E tem muitos exemplos disso nas escrituras. Então, a ideia de que a mulher sempre segue, o marido sempre tem razão, quando mesmo não tem razão, a cultura não funcionava exatamente assim. No matrimônio, o homem e a mulher devem ter respeito mútuo. Por exemplo, a esposa de Sudama Brahmana, quase no final do 10º canto do Bhagavatam, pediu para seu marido ir a visitar seu amigo não de colégio, da escola meia, que era Krishna, que nós somos muito pobres, eram brahmanas muito pobres, seu amigo de escola, muito rico, por que você não vai lá? Talvez ele vai nos ajudar. E o marido Sudama disse, não, acho que não quero pedir para ele. A esposa insistiu e ele foi. Ele foi. E tem, por exemplo, quando Kunti chamou os semideuses para ter filhos, os Pandavas, e depois de nascer os 5, Pandu queria mais filhos e disse para Kunti, chame mais devas. E Kunti disse que não. O que o mundo vai pensar? Você quer que eu assim, que tenha uma relação com cada semideus no céu? Então, e ele é muito interessante o que ele disse. Ele disse que, olha, uma mulher, esposa, não importa que o esposo tenha razão ou esteja errado, a mulher deve seguir seu marido. Agora, os chauvinistas vão citar esse verso. Porém, o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando disse que nada disso, e deu argumentos, e como se diz, o homem teve a última palavra, sim, querida. Então, nesse caso, quando diz que não importa que o marido esteja errado, que tem razão, que a mulher tem que seguir, mas resulta que não, ele seguiu ela. Temos também o exemplo das esposas dos brahmanas, que eram arrogantes, não queriam dar nada a Krishna, e proibiram suas esposas de ir a Krishna, e eles foram. Eles foram. Não só seus maridos, seus irmãos, pais, todas as autoridades masculinas, e elas disseram que não, que vamos para Krishna. Então, isso não significa que a mulher
sempre tem razão, mas a ideia de que na cultura védica as mulheres sempre seguiam, não. Realmente era uma sociedade mais racional e quem tinha o melhor argumento era seguido. Às vezes o homem, às vezes a mulher. Então, como hoje, num bom matrimônio, hoje em dia, existe uma flexibilidade, não pode ser fanático. Às vezes a mulher insiste, às vezes o homem insiste, é uma coisa natural. Depende das circunstâncias. Então, muito interessante, obrigada. Vamos então para a segunda pergunta da Gisele. Numa conversa de Prabhupada com Bhagavati, ele explica que devemos, no mínimo, atrair a classe mais rica para uma educação de qualidade superior. E assim, quando a população ver essas crianças ricas e inteligentes estudando, ela também será atraída. Como entender essa relação entre classe alta, pessoas inteligentes e uma educação que queremos que seja universal? Prabhupada nasceu no Império Britânico, no finalzinho do século XIX. Prabhupada nasceu num mundo em que as classes superiores marcavam, se diz em espanhol, as pautas, marcavam assim os estándares, assim, mas o mundo mudou muito. Por exemplo, é um fato sociológico que o número de Shudras é muito mais do que o número de Brahmanas. Então, por exemplo, se um cantor, uma cantora faz um disco e os Shudras compram, se os Brahmanas compram, o disco é um fracasso, né? Que tem poucos Brahmanas. Mas se os Shudras compram, pessoas ganham um Grammy famoso, rico. Então, hoje em dia, em sociedade democrática e capitalista, produção em massa, o padrão dos Shudras prevalece. Por isso, dizer que todo mundo segue as pessoas mais importantes, às vezes não. Por exemplo, tem esse ator, acho que muito famoso, Tom Cruise, já ouviu falar? Sim. Sabe, tem uma coisa engraçada, que meu irmão mais velho está casado com uma brasileira, e ele aprendeu português também, queria ser. Bom, não queria ser como eu, mas eu falava português, ele já sabia espanhol e francês. Então, sua esposa, que inteligente, mas não sabia tanto os filmes americanos, eles moram nos Los Angeles. Então, ela tem um amigo, tinha uma amiga, e essa amiga, seu marido, produzia filmes em Hollywood. Então, uma vez foram para o estúdio, né, onde fazem filmes, se encontraram lá, e em português se diz, Cunhada? sim, cunhada. Então, se aproximou de um homem não muito velho, jovem, disse que, eu acho que conheço você. Você trabalha nesse supermercado assim de produtos naturais? Ele disse que não, realmente não trabalha. Não, eu estou seguro que eu vi você lá que trabalha nesse supermercado. Ele disse, não, realmente não trabalha. E é engraçado porque era Tom Cruise. Assim, o ator estava lá. Então, ele ficou tão feliz que alguém o tratou como pessoa normal que levou ela para o almoço. Mas, então, o que eu queria falar sobre Tom Cruise
é que ele é devoto de cientologia, uma coisa bastante bom. E então, e até, não quero ser fanático, mas assim, estilo Tom Cruise, né? Missão Impossível, queria assim, mas ninguém aceita cientologia. Agora, todos os canais, todos, principais, não só nos Estados Unidos, Inglaterra, fizeram documentários arrasando com cientologia, porque realmente o líder agora é um fascista, realmente, eu não estou exagerando. E eles perderam muito, já não tem muitos membros, mas tinha um estoque, muito dinheiro do banco, assim, que ele ainda continua com a imagem, mas estamos eles foram assim arrasados, devastados, todos os canais principais do país e também BBC em Inglaterra. Então, e ainda assim Tom Cruise continua e ele assim pregava cientologia. Então o público tolerou e ele se acalmou e parou de pregar e ainda faz filmes. Mas será que o público abraçou cientologia por Tom Cruise? Não. Ele ia destruir sua carreira. Ele tinha que largar essas coisas públicas. Então, não é assim que todo mundo faz. Por exemplo, se um presidente, Obama ou outro, de repente virar vegetariano, o público nem sei o que faria. Ele perderia muito apoio de certos grupos. Então, a gente não vive num mundo que é o que faz as pessoas ricas, famosas, todo mundo segue. Vivemos numa época de anarquia cultural. Por exemplo, antes, quando eu era criança, tinha 3 canais de televisão. 3 canais nacionais e alguns locais. Os locais tinham tão pouco dinheiro que a programação era patética, então ninguém assistia. Mas, então, gente, quando eu era criança, assim, a gente só assistia os canais nacionais. Que em Los Angeles era 2, 4 e 7. 2 era CBS, 4 NBC e 7 ABC. Então, pronto. Agora tem milhares de canais. Tem centenas de fontes de notícias. Então, o mundo é um caos. Um caos, assim, uma anarquia cultural. E é um mundo em que, como vai ser ditado, rabo tá banando o cachorro. É um ditado. No sentido que não tem mais liderança cultural. Por exemplo, a pessoa aparece em YouTube e começa a aumentar, né, freguesia, e de repente tem 1 milhão de pessoas seguindo, depois tem 2 milhões, aí de nada. Ninguém aprovou ele ou ela, ninguém endossou, ninguém fez nada. Então é uma coisa assim do povão mesmo. E por isso, nessa situação, a dinâmica social é bem diferente de antes. A forma como o senhor analisa assim o mundo contemporâneo é maravilhosa. Posso fazer uma última pergunta? Ah, disponha. Então tá. Ainda da Gisele. Prabhupada enfatiza uma conversa com Satwarupa Goswami, em uma conversa, desculpa, que a educação deve ser preparada para aqueles e aquelas que querem estudar. As demais que não querem fazê-lo são shudras e não precisam estudar. Basta seguirem e aprenderem das outras varnas. Devemos aplicar esse princípio? Podemos oferecer formação profissionalizante para quem não deseja avançar em estudos acadêmicos?
Não, é difícil, porque hoje, por exemplo, e também esse é outro fez duas perguntas, eu acho que, ou citou dois versos, acho que só vimos um verso, os dois, mas no Bhagavatam. Mas, não, hoje, por exemplo, o primeiro título acadêmico, como se diz, bacharelado, Bacharelado. sim, é para estudos mesmo. Nem em todo caso, por exemplo, a pessoa que faz bacharelado em poesia, não é um estudo, mas assim, porque como se diz, mestrado? Mestrado, doutorado. Sim, mestrado é assim, ticket de entrada, no sentido que, por exemplo, se você tem bacharelado em psicologia, você não pode praticar, pelo menos aqui. Assim como mestrado, você pode receber clientes. Ou por exemplo, então, claro que tem pessoas sem educação que, por exemplo, tem pessoa tem o costume de sair de Harvard antes de completar e virar famoso, como por exemplo, tem um ator Matt Damon, você conhece? Sim. Que fez Born, aqueles filmes Born e tudo mais. Então, ele era estudante em Harvard e saiu, assim, antes de completar, saiu porque ele quis ser ator. E outro que saiu antes de completar Harvard foi o Bill Gates, de Microsoft. Então, parece que tem costume de sair de Harvard, sair cedo e ficar grande. Mas, em geral, mesmo uma pessoa que está querendo um trabalho respeitável, tem que completar. Aliás, para ser honesto, agora tem um movimento nos Estados Unidos que está, vamos dizer, pregando, para nós tudo é pregação, né? Que está insistindo que para muitos empregos é melhor não completar faculdade, inclusive porque as pessoas desperdiçam muito dinheiro, ficam com dívidas, e se eles tivessem passado o mesmo tempo como em português, a palavra seria apêndice. Como vocês dizem? Apêndice? Não, escrevi mal em inglês. Aprendiz. Ah, Se a aprendi pessoa, sim. sim, se a pessoa ficasse ao mesmo tempo trabalhando com você, então teria avançado mais. Então, existe um movimento agora, até um movimento entre assim, eruditos, entre profissionais, de não insistir que todo mundo faça faculdade, de dar mais atenção e mais respeitabilidade a outro caminho racional, de realmente entrar na profissão, se você sabe o que fazer e aprender no trabalho coisas práticas. Então, isso está voltando agora. Agora, quem devia, quem não devia se matricular e estudar formalmente numa faculdade, depende. Depende da profissão, depende da condição, do nível ao que a pessoa aspira, depende de vários fatores, mas sem dúvida, Prabhupada tem razão, isso está sendo cada vez mais reconhecido, que para muitos casos as pessoas avançariam mais na sua carreira, não assim desperdiçando, porque é coisa típica que nas universidades tem pessoas que não têm o menor interesse em literatura clássica, ou arte, ou ciência, e eles não querem saber, não lembram nada, só querem tirar uma boa nota e então, estou pensando no dinheiro, quando eu vou poder trabalhar e ganhar. Então, em Alemanha, por exemplo, tem um sistema que tem dois caminhos, assim, dois tipos de colégio. Tem colégio para pessoas que querem um trabalho mais estudo, assim, de construção, metalurgia, eletricidade, mesmo coisas mais técnicas, e tem ginásio, o que eles chamam, tem colégio para pessoas que querem um caminho mais acadêmico.
Então, o nível de colégio dividem. É por isso que tem várias assim, estratégias pedagógicas. E você tem que ter um bom conhecimento da sociologia, da história, de saber o que realmente vai beneficiar alunos em diferentes categorias. Ok, muito obrigada. Sobre aquele verso do Bhagavatam, o senhor já respondeu. Tá? Então, tá tudo ok. Antes de o senhor fazer alguma consideração final, se o senhor quiser, a Gisele vai entrar para proferir algumas palavras aí. Ah, sim. Obrigado a você. Imagina, é um prazer ouvi-lo. Ah, você fez muito bem, simpática. Sim, ótima anfitriã, né, Sheila Charadeva? Isso aí. Ela foi muito bem. Então, eu venho em nome do GT agradecer a presença de Dr. Desnik. Isso, é o senhor. E alguns comentários, né, no chat estavam perguntando por que as perguntas foram enviadas com antecedência, por que não está aberta a perguntas de todo o público. E aí, tem perguntas aqui? tem algumas, algumas nós respondemos, que era sobre legislação da educação do Brasil, sobre currículo, nós fomos respondendo que era mais local. Deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente não respondeu. Eu acho que tinha uma da Fabrícia Osanay Pires. Ela perguntou quais os desafios para uma abordagem dialógica, acho que ela está falando de teoria pedagógica, né? Que é reconhecida hoje nas teorias pedagógicas no ensino da consciência de Krishna. Quais os desafios? Acho que o senhor respondeu dizendo para procurar as melhores teorias. E eu acho que os desafios são que os outros têm que ser inteligentes, têm que ser preparados, têm que trabalhar duro para se educar, para se atualizar, e têm que fazer um esforço sincero de conhecer o terreno e atingir assim excelência. O que o público respeita é excelência. Se nossas escolas são excelentes, se nossos professores e administradores de escolas são pessoas dedicadas e inteligentes, muito bem informadas, isso o público respeita qualidade, excelência. Isso requer muito trabalho. Isso não é para bichos da preguiça. Exatamente. Então, eu só queria explicar, então, ao nosso público que as perguntas foram feitas pelo grupo de trabalho que tem se reunido há 5 meses discutindo o livro Srila Prabhupada e o Gurukula, e também outros textos e outros temas. Por isso que a gente já veio com as respostas, com as perguntas preparadas. E aí fica o convite para quem quiser se unir a esse grupo de trabalho. Nós estamos na fase de discussão teórica. Manda um e-mail para nós, GT Krishna West, educaçãokrishnawest@gmail.com, e nós passamos as informações das reuniões, os textos que nós estamos lendo, e vamos nos unir e trabalhar junto para um projeto de educação Krishna West. Obrigado a você. Eu acho isso é um projeto excelente e ter assim um programa no Brasil, Krishna West, de educação de pessoas qualificadas como você, sim, de pessoas qualificadas, trabalhadoras, dedicadas, devotadas. E se nós pudermos desenvolver as melhores escolas no Brasil, todo mundo vai aceitar que somos os brahmanas do país. Sim, obrigada ao senhor por nos permitir usar o nome Krishna West, como o senhor disse. É um prazer. Isso é um prestígio para Krishna West, é uma honra. Sim. E vamos convidá-lo outras vezes para discutir com o grupo. Ficou aquela vontade
de receber o senhor numa das reuniões e termos uma conversa mais íntima, né, com todo mundo participando. Acho que o senhor gosta dessas reuniões em que todo mundo tem a chance de conversar com o senhor. Será um prazer, realmente. Sim, combinado, então. Então, agradeço a Isabel Chidiamuna por ter feito... Sim, obrigado, Isabel Chidiamuna. Eu que agradeço. Sim. E todos que participaram durante o dia todo, nós vamos enviar certificados, né, acadêmicos para quem participou com carga horária e vão receber pelo e-mail. E então encerramos. Se o senhor quiser fazer o fechamento, fique à vontade. Só quero agradecer de coração todos que estão participando e ajudando no programa de educação. Educação, obviamente, um serviço primordial, nada mais importante. E eu acho que a melhor maneira de salvar essa pobre sociedade atual é de criar as melhores escolas. Porque, em última instância, Prabhupada veio para o Ocidente para criar uma classe de brahmanas. Então, se o mundo, se o Brasil nos aceita como brahmanas, como pessoas assim dignas de ensinar, preparadas para ensinar, isso já vai transformar o mundo. Então, a melhor maneira de convencer as pessoas que somos brahmanas é de agir como brahmanas. E então eu acho que o objetivo, Prabhupada disse que a consciência de Krishna não é um blefe. Então, eu acho que esse projeto de criar escolas excelentes, isso não existe um serviço devocional mais importante ou mais poderoso. Com certeza. Então, podemos encerrar. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Dr. Resnick. Boa noite. Boa noite. Fechamos com chave de ouro com a sua presença. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Hare Krishna. Até logo. Até Até logo.